Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Diletos e amados irmãos, webnautas, internautas e navegadores da internet, aqueles que viajam buscando um pouco mais de conhecimento da Palavra de Deus. Estamos aqui no nosso ponto de encontro com mais uma partícula preciosa da Palavra de Deus, que é esta abertura deste 7º selo do Apocalipse. Temos falado aqui das 7 igrejas da Ásia, temos falado também desses 6 selos que se passaram e agora estamos fazendo hoje o encerramento desta série dos 7 selos do Apocalipse. São considerações teológicas, considerações que são feitas também por muitos teólogos ao longo dos anos. O livro de Apocalipse tem sido muito comentado e principalmente nesses últimos dias em que estamos atravessando esta pandemia que se abateu sobre o mundo inteiro. O mundo geme, a humanidade geme. Agora, literalmente, Paulo havia escrito que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Hoje nós vemos toda a criação gemendo por causa do que está se abatendo sobre todas as nações. Estamos vivendo um tempo como nunca foi visto antes. As pessoas estão notificando nos canais de televisão aonde muitos amigos, disse há poucos dias o enfermeiro pela televisão. Ele estava conturbado de ver tantos amigos, conhecidos, seus afetos, entrando no hospital onde ele trabalha e essas pessoas não saíam. Agora imagine em casa como está sendo a notícia aos parentes quando mais uma pessoa vai a óbito, que o parente não pode nem se despedir, não pode fazer um velório. Então estamos vivendo esse tempo. Como ficam seus afetos, como ficam seus amigos, como ficam seus parentes, como ficam seus animais de estimação que estava acostumado com ele? Então nós estamos vivendo esse tempo. É tempo de meditar, é tempo de analisar. Portanto, vamos agora nesse momento a nossa última consideração da série Os 7 Selos do Apocalipse. Talvez você tenha acompanhado aí, e para os que estão acompanhando, vai aí o nosso grande abraço, que Deus abençoe cada um que está se alimentando desse pão vivo que desce do céu. Adentremos então, por favor, para que possamos entender melhor o que Deus tem para nós nesses últimos dias. É tempo da igreja se preparar. Diz assim então, Apocalipse capítulo de número 8, o versículo 1 até o versículo 6, trata da abertura deste 7º selo, onde está registrado assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las.
Querido e amado, que está nesse momento partilhando conosco desta consideração, vamos começar levando já em conta o tópico de número 1, aonde nós encontramos assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Talvez você nunca analisou, mas o céu não é lugar de silêncio. O céu é lugar de louvor. O céu é lugar de adoração. O céu é lugar de muito movimento em adoração ao Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao que se assenta sobre o trono. E conforme diz a palavra de Deus, que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, isto é, o próprio trono o adora. Então o céu é um lugar de contínua adoração, aonde a adoração nunca para, aonde os louvores, os brados, os barulhos de louvor e adoração nunca param. Eles são contínuos, porque o louvor de Deus é manifesto a todos, e isso continuamente, como nos ensina o livro de Salmos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então nós vemos que o céu é um lugar de contínua adoração. Mas aqui nos deparamos com um ponto muito importante e muito atípico. Por exemplo, e fez-se silêncio no céu, quer dizer, no geral, quase por meia hora. Vamos colocar isso aí de 24 minutos ou 29 minutos. Imagina, quando morre uma pessoa muito importante, alguns comentam, dizer, façamos 1 minuto de silêncio. Gente, é 1 minuto. Aqui não. Aqui é quase meia hora de silêncio. Como se fosse um espanto muito grande. E esse silêncio no céu, por quase meia hora, tem desafiado muitos e muitos teólogos, estudiosos, exegetas da palavra de Deus. Todos tentam descobrir o que levou a esse quase meia hora de silêncio. O que levou a essa atitude de todos os seres silenciarem no céu. Muitos têm estudado sobre o assunto. Muitos têm pesquisado sobre isso. Muitos têm se manifestado a respeito. E cada um deles são quanto mais diferente do outro. Cada teoria diferente da outra. Cada consideração diferente da outra. Porque ninguém consegue detectar o verdadeiro motivo, o porquê desse silêncio no céu, de parar o louvor, de parar a adoração. Para você ter uma ideia, alguns exegetas já chegaram a dizer que esse silêncio no céu significa o fim da graça oficialmente, como se o Cordeiro estivesse decretando oficialmente o fim da era da graça. Isso aqui é apenas uma consideração de alguns teólogos no passado. Por favor, eu não estou assinando embaixo, eu não estou afirmando, nem dizendo. Amém? Vamos levar aquela teoria em consideração. Sou a favor de todas as palavras que disseres. Defenderei até o fim, não é? Embora não sendo eu a favor delas, ou apontando ou assinando embaixo. Porém, defenderei o direito de você falar. Ok? Muito bem. Então, essa é uma teoria de que levou esse quase meia hora de silêncio. Os hebreus antigos diziam em suas tradições que é como se Deus tivesse mandado parar para que o louvor de Israel subisse. É uma tradição antiga, também não assine embaixo, por favor, em que eles dizem que durante o dia Israel louva a Deus e durante a noite há um grupo de anjos no céu que adoram. Isso também não tem lógica, porque aqui não está ainda oficializado Israel como um povo agora salvo. Pelo contrário, está se trabalhando na salvação de Israel. É só o remanescente agora da grande tribulação que serão salvos. Outra coisa,
Outros dizem que esses quase meia hora de silêncio foi um espanto muito grande que aconteceu devido ao momento. Já vi pessoas afirmarem, exegetas afirmando, peritos em hermenêutica, dizendo que isso aqui foi um espanto tão grande que eles chegam a afirmar que nesse momento de silêncio foi porque o Senhor havia se levantado do seu trono para tomar uma atitude, oficializando o fim da graça, e uma atitude inesperada que ninguém sabia o que ia acontecer, porque os juízos agora vão se multiplicar e dobrar. Então, como se toda a criação ficasse estupefada ali diante do trono, ficassem perplexas, ficassem sem ação, ficassem numa atitude de silêncio, de respeito, uma atitude assim de temor, uma atitude de que ninguém quisesse se movimentar, se mexer, falar qualquer coisa, exceto com uma segunda ordem de Deus. Como se dissesse, o que será que virá agora? O que será que vai acontecer? Como se desse um susto, um medo a todos os seres que estavam diante do trono, sabendo que Deus tomaria uma atitude sui generis, algo que nunca havia acontecido. E isso não está longe de cogitação, porque a Bíblia diz que se cumprirá o mistério de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Se cumprirá nesses dias, quer dizer, naqueles dias, o mistério de Deus. E o que será esse mistério? Que nem os anjos sabem, nem os santos sabem, ninguém sabe. Como será esse mistério? O que será isso? O que é que ele vai fazer? O que é que ele guarda escondido, que ele vai trazer à tona, vai trazer à luz, que vai fazer acontecer? Como disse Isaías, ele diz que eis que eu farei uma coisa nova, e ela virá à tona. Então, imagina, ele diz assim, ó desprezadores, o apóstolo Paulo usa esse termo falando com os fariseus no seu tempo, que não se cumpra em vossa vida o que está escrito, ó desprezadores, porque eu farei uma obra no meio de vós, que quando for contada, ninguém acreditará. Então você imagina a obra que Deus vai fazer. O mesmo Isaías diz que Deus vai se levantar para assombrar a terra. Então, não precisamos ainda, não conseguimos mensurar o que será que levou a esse quase meia hora de silêncio. Ninguém consegue até agora. E na própria Bíblia também não fala. Existem aqui muitos mistérios que é preciso lermos segundo a unção do Espírito para entendermos. Por exemplo, os 7 trovões que vão falar com João, ele disse, eu ia escrever a voz dos 7 trovões. Mas uma voz do céu diz, não escrevas isso. Quer dizer, não deixa ninguém saber disso aí. Então tem mistério que só o João sabe e que ninguém pode saber. E ele não podia falar. Os verdadeiros servos de Deus, verdadeiros ministros, verdadeiros profetas nesses últimos dias agora, eles guardam segredos que eles não podem falar. Existem coisas que não se pode falar ainda. Tem coisas que é concernente pessoal, vamos dizer assim, entre nós e Deus, e mais ninguém. Não podemos falar. Então, da mesma forma, aqui João não podia manifestar. E esse silêncio ele não fala sobre ele. Ele só registra que houve silêncio. Imagina João, ele estava diante dessa situação. Digamos que ele ficou esperando essa quase meia hora diante do trono, aguardando o que aconteceria. Como seria este silêncio? Agora imagine, veja bem. Então diz, e fez-se silêncio por quase meia hora. Um momento intermediário. Essas coisas aqui, elas registram também, para entendermos, os intervalos que Deus faz diante das suas atitudes. Eu não sei se você sabe que nós temos 7 dispensações e 8 alianças que Deus fez com o homem. Nessas 7 dispensações, nós estamos agora na 6ª delas, chamada dispensação da graça. Em cada dispensação, Deus trata com o homem de uma forma, sendo que, nesse intervalo, entre uma e outra, sempre acontece algo descomunal, algo que não dá para mensurar.
sempre passa da mentalidade humana, do entendimento humano. A gente nunca sabe o que ele vai fazer. Então, aí onde dá o espanto, aí onde dá o medo, aí onde dá o pavor e ao mesmo tempo a perplexidade daqueles que aguardam. Por exemplo, nos dias antediluvianos, houve o dilúvio. E o dilúvio durou 1 ano e 10 dias. Isto é, Noé entrou na arca, a gente conta o dilúvio, os teólogos contam o dilúvio não pelos 40 dias e 40 noites, como muitos pensam. Não foi aí o dilúvio. O dilúvio durou do dia que Noé entrou na arca ao dia que ele saiu. E se você contar direitinho, durou 1 ano justinho e 10 dias. Sabe o que quer dizer isso? Que durante 1 ano e 10 dias parou-se tudo. Houve silêncio na terra. Era só as águas. Só tinha a arca e mais ninguém. Nem animais sobre a terra, nem homens, ninguém. Então, aí houve uma quebra do tempo antediluviano e pós-diluviano. Houve uma mudança, porque até então Noé não podia comer carne. Ele só passa a comer carne e colocar isso nas suas iguarias, colocar isso na sua mesa após o edito de Deus. Quando ele sai da arca, Deus disse: agora eu te dou de tudo que se roja sobre a terra para mantimento. Quer dizer, pode comer de tudo isso aí agora. Mas até então não podia. Eles não comiam. Veja que houve uma mudança muito grande. Era como se fosse um pecado comer carne. Hoje não é. Agora nós encontramos Paulo dizendo: comer de tudo que se vende no açougue sem perguntar nada. No açougue só vende carne. Me perdoe os não carnívoros, né? Os que são veterinários, ou sei lá, que mexem com animais e que não gostam de vê-los morrer. Enfim, ele diz assim que é para comer de tudo que se vende no açougue. Açougue vende carne, de porco, de vaca, de frango, de tudo vende no açougue, até de animais, de coelho, enfim. Ele diz que é para comermos tudo isso. Então, porque nós estamos na dispensação da graça. Como será no milênio? Porque acabando a da graça, entrará do milênio. E nesse intervalo, o que será que vai acontecer? Para sair a dispensação da lei e entrar na dispensação da graça, o que aconteceu? O Senhor Jeová, como diz os teólogos, ele calou-se. Por 400 anos, ele não falou mais. Ele mandou profetas, e aí quando o povo não dava ouvido, o que ele faz agora? Ele leva o povo ao cativeiro, não é? O povo de Israel, todos vão para o cativeiro. Voltando do cativeiro, ele manda mais 3 profetas, que são chamados profetas pós-exílio. Manda 3 profetas, não é? Quando ele manda os 3 profetas, ele para aí em Malaquias e como se ele dissesse: a partir de agora eu estou me levantando do trono. É como se fosse a meia hora de silêncio. Então, eu mesmo vou descer agora e eu vou procurar as minhas ovelhas. Eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Isso significa o véu do templo se rasgando. Quando o véu do templo se rasga na morte de Jesus, ele sai do lugar do Santo dos Santos, ele mesmo rasga o véu de alto a baixo e sai em busca das suas ovelhas. Hoje ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor se levantou do Santo dos Santos para tomar um cafezinho na sua casa, para ceiar com você na sua casa e fazer um grande banquete na sua casa. Entendeu? É esse o significado. Muito bem, então, quando encerra-se agora a volta do cativeiro? Os 3 profetas, que é os 3 pós-cativeiro, o que acontece? Deus para, não envia mais profeta. De Malaquias até João, só vem João, porque já encerra. Aí vem Jesus e diz: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Vem Jesus e diz ainda: a lei e os profetas profetizam até João. De agora em diante anuncia-se o reino dos céus. O que quer dizer isso? João foi apenas um precursor do Messias. A Bíblia não fala de nenhum profeta cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Só João, porque não era mais dos profetas do Antigo. Agora estava começando um novo tempo. Então João é um intervalo. E nesse intervalo, esse intervalo durou 400 anos. Jeová calou. Quando ele calou, ele enviou a sua própria palavra,
que é Jesus Cristo. Desce Jesus Cristo e começa a andar sobre a terra. Como se ele dissesse, eu mesmo agora vou andar sobre a terra. Aleluia. Que quer dizer, o Emanuel, Deus conosco. Então abriu-se um novo tempo, abriu-se um leque, abriu-se uma outra época. Então começa agora a dispensação da graça. Foi o que disse João no seu evangelho, no capítulo 1. Ele diz que a lei veio por Moisés, mas por Jesus veio a graça. Essa dispensação da graça, ela começa com a morte e ressurreição de Jesus, e agora ela vai encerrar na abertura do primeiro selo que nós lemos aqui. Encerrou-se a graça. Por quê, pastor? Porque agora começa o juízo de Deus sobre a terra. Talvez você esteja entendendo agora. Começa o juízo de Deus. Por isso que o juízo não virá enquanto a igreja estiver na terra. A teoria de que a igreja passará pela grande tribulação é totalmente errada. A nossa esperança, as nossas promessas, tudo que ele nos prometeu é o livramento. Lembrem-se das 7 igrejas da Ásia que nós tivemos aqui o estudo, em que ele diz, como tu guardaste a palavra da minha paciência. Lembra de Apocalipse 3:10? Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir para tentar todos que habitam na face da terra. Então ele vai nos tirar da face da terra. E outra coisa, analise que ele diz, eu te livrarei da hora da tentação. Para Deus nos livrar da hora da tentação, é necessário ele nos tirar daqui. Mas se ele tirar daqui e levar para a Lua obedece também à órbita em torno da Terra. E lá tem contagem de dias, de tempo, de minutos também. Então ele vai nos tirar daqui de todo moto contínuo. Vai nos tirar daqui de todas as galáxias. Vai nos tirar daqui do primeiro, segundo, terceiro céu. Então ele vai nos levar onde chama-se eternidade. Ele vai nos guardar da hora, vai nos tirar da hora, vai nos levar da hora. A Bíblia não diz, vos guardarei na hora. Lembre-se que é muito importante. O Senhor não livrou os 3 jovens da fornalha. Livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Livrou na cova dos leões. Então, aqui é o contrário. Ele diz que eu te livrarei da hora da tentação, que há de vir para tentar todos que habitam sobre a terra. Em suma, vou tirar você da terra. Conforme ele havia prometido, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então nós vamos estar num lugar chamado eternidade. Lá não tem contagem de tempo nem de hora. Nós estamos livres da condenação. Ótimo! Então deu para você já começar a entender. E veja o que diz o versículo seguinte. E vi os 7 anjos, quando ele abre o 7º selo, que ele tira daqui o selo, o que acontece? É mais um juízo e muito grande. Agora começa uma série de juízo. Veja o que diz em seguida. Fez o silêncio, como se alguém dissesse, meu Deus, o que será que virá agora? Eles já sabiam que os anjos iam se preparar. Mas o que vai acontecer quando eles começarem a tocar? Isso mexeu, chocou todos ali. Então lá vai. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhes dadas 7 trombetas. Parece que dá para você ver os 7 anjos de pé, em posição solene, e alguém trazer 7 trombetas e entregar uma para cada um. Foi-lhe dado 7 trombetas. E veio outro anjo, agora é um outro. Isso é importante, essa passagem aqui. E pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Analisa bem. Foi dado as trombetas, e antes disso, logo em seguida que entrega, alguém já estava providenciando o incensário. E vem então outro anjo. Esse outro anjo, no grego, está escrito elos. Sabe o que quer dizer isso? O outro quer dizer mais semelhante àqueles lá, só que diferente de todos. Algo difícil para você compreender, viu? Por quê? Como se dissesse diferenciado dos demais.
E aí ele vem com essa autoridade de que oferecer incenso. Alguns chegam a dizer que esse anjo chama-se Jesus Cristo, tá? Porque é um profeta e ao mesmo tempo ele é o quê? Um sacerdote. Ele vai oferecer incenso. E esse sacerdócio, veja que não é brincadeira. Por quê? Porque Jó era também sacerdote. Pastor, mas Jó era sacerdote? Sim. Mas Jó foi antes da lei, antes do sacerdócio? Sim, mas você já vai entender. Veja que a Bíblia nos diz que Deus, quando encerra o discurso com Jó, ele diz para os amigos de Jó: vocês preparem um sacrifício e entreguem ao meu servo Jó, que ele vai orar por vocês, para que minha ira não se acenda contra vocês, porque vocês não disseram de mim o que era reto, como disse o meu servo Jó. Entregue então o sacrifício a ele, que ele vai oferecer, e dele eu receberei. Em outras palavras, de vocês eu não recebo. Olha, muito importante isso aqui. Então, o que quer dizer? Esse sacerdote, esse anjo, tem autoridade, tem competência para oferecer incenso diante de Deus. O altar dos incensos ficava numa colocação um pouco fora do Santo dos Santos, porque ali já era um estágio para sacerdotes. Ele agora, depois de oferecer, ele vai entrar no Santo dos Santos. Então veja que é algo muito importante. E dele recebe. Entenda uma coisa, nenhuma oração, nenhum sacrifício hoje para Deus pode ser feito se não for em nome de Jesus. Deus não recebe, porque ele só aceita desse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tem que colocar, Jesus é o altar de Deus e ao mesmo tempo o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, ele agora recebe esse incensário das mãos, esse anjo, e ele vai apresentar diante do altar de ouro lá em cima. E o que ele põe junto, olha o que vai dizer. Foi colocado junto com ele, foi lhe dado muito incenso para pôr com as orações. Agora, analise um detalhe. Com as orações de todos os santos. O que quer dizer isso? Parece-me que eu vou dizer de todos os santos que já nasceram desde Gênesis até Apocalipse. Com todos os santos que já existiram. Isso quer dizer que as nossas orações, as suas orações ficam lá em cima. Agora é o momento de usá-las. Meu Deus. Agora é o momento. Eu sempre ensino isso às pessoas. Não parem de orar pelos seus familiares, pelos seus amigos e pelos seus inimigos também. Se ele se converter, ele deixa de ser seu inimigo. Ore por ele. Oração não é perdida. Quantos pais e mães oram pelos filhos e não vê o resultado? E eles morrem. E os filhos ficam vivos na terra. Conheço o caso de mãe que orou pelo seu filho. E o seu filho foi para trás das grades. E a mãe ficou do lado de fora. E a mãe morreu e não viu o filho sair das grades. Mas lá na frente, Deus tocou no coração do filho. Ele saiu das grades. Eu com esses olhos aqui eu vi. Quando ele deu testemunho das orações da mãe. E agora ele vem na igreja, pede perdão, conta a história, se converte. A mãe não estava vendo, mas as orações estavam lá em cima diante de Deus. Deus não esquece nem rejeita a tua oração. Então agora vem a resposta, ainda que a mãe não estivesse ali. Essas orações estavam lá em cima. Acredito que todas elas agora, conforme diz aqui, vão ser colocadas no incensário para ser ofertada diante de Deus. Elas vão ser queimadas agora diante de Deus. E elas são colocadas no incensário, diz aqui, com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Ei, crente, olha aqui para mim. Se tu és santo, crente, como diz a palavra de Deus, se tu és santo, não para de orar. Tuas orações estão sendo colhidas e elas não são perdidas. E elas vão ser colocadas em cima de um altar de ouro lá em cima. Meu Deus, será que dá para você entender isso? Se você entendesse, você saberia por que o diabo faz de tudo para você não orar. Faz de tudo para você ficar 2, 3, 4 horas no WhatsApp e nas redes sociais, fazendo qualquer coisa menos orando. Sabe por quê? Você vai entender. Porque conforme diz o Evangelho de João, o capítulo 9 e o verso 31, está escrito assim: porque Deus não ouve a pecadores, mas aquele que faz a sua vontade, a este ele ouve.
Se você é santo, um servo de Deus, que faz a vontade de Deus, a tua oração é ouvida, ela sobe, fica lá em cima, nada é perdido. E no momento certo, Deus vai usá-la. Olha como ela vai ser usada agora. E a fumaça do incenso subiu, com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Pastor, isso aqui não corresponde a quem vai orar na grande tribulação? Não, meu querido. Isso aqui corresponde aqui todos os santos. Pastor, não os que estarão na terra naquele dia? Não, meu querido. Porque se eles estivessem na terra orando naquele dia, essas orações não estariam ali guardadinha, colocada para o momento certo. Estariam esperando elas acabarem. E elas só vão acabar no fim da grande tribulação. Ele está falando aqui de todos os santos bem claramente. Agora veja o que vai acontecer com essas orações. E o anjo tomou o incensário, versículo 5, e encheu do fogo do altar, olha onde vai ser misturada a minha e as tuas orações, e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E quando lançou, diz aqui, e ouvi depois vozes, vozes, trovões, 2, relâmpagos, 3 e terremotos. O que será que vai acontecer nesse momento? Essas vozes serão de quê? De júbilo? Será que são vozes de alegria? Será que são vozes de gozo, coisa parecida? Não. Não, porque em seguida diz que houve trovões, relâmpagos e terremotos. São juízos que virão sobre a terra imediatamente. São momentos de tristeza, de angústia. O crente só ora quando ele está no aperto mesmo. Esta oração subiu para diante de Deus. Agora elas são jogadas. A Bíblia nos diz que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo. E ela julgará, condenará essa geração, disse Jesus. Jesus disse que os homens de Nínive condenarão essa geração no dia do juízo. A Bíblia nos dá a entender, nos ensina que Noé condenou o mundo de então. Noé andava sobre as cabeças deles, dentro da arca, porque eles não quiseram dar ouvido. Agora você vai estar como Noé lá em cima no céu, mas as suas orações estão condenando eles na terra ainda. Porque não ouviram quando você orou por eles. Não quiseram aceitar quando você pregou. Não receberam o amor da verdade, antes perseguiram a você quando você aflito pregava o evangelho. Quando você levava a preciosa semente gemendo e chorando. Agora vem o juízo nesse momento. Então diz aqui, houve vozes, dores, imagine, trovões, relâmpagos e terremotos. Tudo isso, terremoto é claro que é sobre a terra, dá para entender. Aí diz em seguida, e os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Imagina, como se dissesse, o que caiu na terra ainda não é nada, diante do que está para acontecer. Queridos, esses acontecimentos, nós estamos vivendo já momentos parecidos com eles, mas ainda não dá sequer para comparar com o que está para acontecer. Isso eu digo de duas maneiras. Parece que eu vejo o apóstolo Paulo com a mão no queixo como um pensador, dizendo, eu tenho para mim que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Então nós temos 2 polos. Nós temos uma dicotomia nesse momento. Primeiro, vai se manifestar uma glória muito grande na vida daqueles que se preservam, que perseveram, que permanecem firmes. Em outros, do outro polo, do outro lado, vai acontecer algo horrível, que não dá para comparar com esse tempo presente agora. Porque haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Queridos, ainda hoje de manhã, a CNN anunciou, hoje pela manhã, anunciou que está para acontecer, por exemplo, estatística que eles têm, de que até 2064, por exemplo, nós teremos no Brasil, por exemplo, vou usar o Brasil como tema,
perdão, 230 a 245 milhões de habitantes. Mas, quando chegar ao fim do século, no ano 2100, o Brasil terá apenas 164 milhões de habitantes. Veja, o Brasil hoje tem 217. Então eles dizem que o Brasil vai ter 164 milhões de habitantes. E para onde vão os outros milhões? Ah, mas você não sabe da maior. Eles avisaram também que a Espanha, que a Europa inteira, tá? O Japão, enfim, esses países terão apenas 50%. O Brasil terá mais, apenas 50%. Que as maiores nações, no fim do século, agora, que falta apenas o quê? 80 anos, as maiores nações da Terra serão a Nigéria, a África, aquela região de lá, a maior porcentagem da humanidade será africana, a Índia e a China. Então esses vão dominar o mundo em população. O resto vai cair. Eles estão achando que Portugal, essas nações, por exemplo, vai ter apenas 5 milhões de habitantes. Então imagina que situação. Mas baseado em quê? Estatística. Que estatística? Estatística evolucionárias, evolucionistas, enfim, que não condiz muitas vezes. Agora, infelizmente, eu tenho essa notícia, vamos dizer assim, desagradável. Será muito pior do que isso. Eles estão com estatísticas humanas, baseado em evoluções humanas. A evolução da mente, a tecnologia, evolução. Mas isso eles estão noticiando, já faz meses que estão falando disso, desde antes da pandemia. Isso aqui nada tem a ver com a pandemia. Isso aqui tem a ver com controle de natalidade e muitas outras coisas que a mente humana vai evoluir, etc. Mas isso eles estão anunciando diretamente, com a maior naturalidade, com a maior certeza. E eu digo para você, se o arrebatamento for hoje, dentro de 3 anos e meio apenas, pode ter certeza, porque eu estou lhes falando algo profético, dentro de 3 anos e meio apenas, 1/3 de toda essa humanidade será desfeito em apenas 3 anos e meio. E após mais 3 anos e meio, o segundo terço também será destruído. Como eu costumo dizer, se tivermos hoje, que eles falam escondidamente, estão achando que até 2040, 2063, teremos aí 9 bilhões. Então vamos dizer que hoje já temos isso, 9 bilhões, que eu acredito que temos mais ou menos isso. Então, 6 bilhões de pessoas desaparecerão em apenas 7 anos. E conforme diz Isaías, no capítulo 4, vai ser difícil achar um homem em cima da terra, porque a população será apenas de mulheres no mundo inteiro. Porque os homens morrerão nas batalhas. Não vai sobrar nada, apenas 1/3, e esse 1/3 será em maioria mulher, em média de 7/1, conforme Isaías capítulo 4, verso 1, leia na sua Bíblia. Isso, dentro de apenas 7 anos, não vai demorar o fim do século, pode ter certeza com isso. O que está para acontecer será muito rápido. Agora não esqueça uma coisa, esse 1/3 vai ser passado pelo fogo ainda, né, Dekobanagai, vai ser passado pelo fogo, como disse o profeta, viu? Zacarias disse que vai ser passado pelo fogo e Deus vai provar como se prova o ouro e a prata. Ele disse assim, deixarei no meio da terra um povo pobre e humilde, mas eles confiarão no nome do Senhor. Deramai. Entendeu agora? O que vai ficar desse 1/3, Deus ainda vai purificar, vai passar pelo fogo, vai provar que isso vai acontecer no fim da grande tribulação. A batalha do Armagedon vai exterminar tudo que não passou pelo crivo de Deus. Só vai sobrar na terra uma porcentagem muito pequena. Então imagine, desse 1/3, eu não sei te dizer, que desses 9 bilhões, 3 bilhões, seria o que hoje, 3 bilhões? 3 bilhões seria a China e a Índia juntos, só esses dois, em média 3 bilhões. Então vai sobrar só 3 bilhões, e desses 3 bilhões, ele vai passar pelo fogo e provar como se prova o ouro e a prata. O que vai sobrar? Vai sobrar 1, talvez?
Isso é o que está para vir. Ele vai diminuir de uma forma assustadora toda essa humanidade. Só vai ficar no fim da grande tribulação somente aqueles que adoram ao Senhor, os verdadeiros adoradores. Eles ficarão aqui. Esses aí em carne e ossos. Esses aqui vão proliferar. Esses aqui vão multiplicar durante 1000 anos, vão viver 1000 anos e vão ter milhares de filhos. Como se tinha no passado, eles vão ter em quantidade. Veja bem, não estou dizendo que um homem vai ter milhares de filhos. Estou dizendo que eles terão milhares, eles produzirão milhares. Eles vão encher a terra. De sorte que um homem só vai assumir um casamento com 7 mulheres. Estou citando Isaías capítulo 4, verso 1. Não é agora não. Não vá sair casando com 7 mulheres, pelo amor de Deus. Viu? Eu estou dizendo que no milênio haverá isso. Leia na sua Bíblia. Este homem sozinho, ele vai produzir e edificar uma cidade, assim como a Bíblia diz que Caim edificou uma cidade. Ele casou e edificou uma cidade. Porque os homens viviam muito antes do dilúvio. Assim acontecerá no milênio. Só que hoje eu não vou ter tempo para isso. Porque talvez você esteja torcendo, então vou ficar para o milênio. Primeiro, porque eu vou viver 1000 anos. Segundo, porque vai ser um tempo muito bom. Agora você não sabe o terceiro. O terceiro é que leia na sua Bíblia. Quando se acabar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E ele sairá a enganar as nações nos 4 cantos da terra, diz a Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Esse povo vai ser enganado. E depois todos vão partir para o juízo final. Aqui diz que enganará todas as nações. Então é bom você não ficar para o milênio. O milênio é apenas um tempo que Deus dará. Se eu tiver a oportunidade, Deus me der, nós falaremos, teremos aí, se Deus quiser, um ensinamento só sobre o milênio. Se você tiver dúvida, baixe o meu e-book chamado Maravilhoso Mundo Novo. Baixa ele e dá uma lida, para você entender mais ou menos o que será o milênio. Muito bem, ao término dele, vem a grande decepção da humanidade, porque serão enganados pelo adversário. É um tempo que é somente para se cumprir o juízo de Deus. Porque o Espírito Santo vai estar guardando esse povo até a serpente, o leão comerá palha como boi, enfim, vai ser uma maravilha. Mas quando acabar os 1000 anos, todos estão pensando que vão subir para o céu ou entrar na Jerusalém Celestial, como nós já estaremos morando lá. Eles vão pensar que pode entrar de graça. Para entrar lá, nós tivemos que passar por tentações, tribulações, aflições. No mundo tereis aflições, é o que diz a palavra de Deus. Eles não passaram por isso. Por isso Satanás será solto no final para prová-los. Eles não vão suportar a provação. Eles vão se deixar levar. Eles vão perder a batalha. Mas nós já ganhamos. Porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos fará dano algum. Você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, veja bem. Temos aqui o término, estes 7 selos prefigurando os juízos de Deus que estão iniciando logo mais nas 7 trombetas que virão. E em seguida, veja que os anjos se preparam aqui para tocarem as trombetas. Estas 7 trombetas, diz aqui, cada um tem um significado. Por exemplo, cada trombeta antigamente que os sacerdotes usavam, ela tinha um timbre diferente. Ela era afinada com um tom. Paulo diz que cada instrumento tem um tom. Existem vários tipos de vozes no mundo. A trombeta não dá som incerto. Israel era regido por trombetas. E essas trombetas marcavam o significado. Era uma trombeta para o ajuntamento, era uma trombeta de guerra, era uma trombeta solene, juntamento solene, enfim, tinha várias e várias trombetas. Não confunda também, por favor, essas trombetas com a trombeta que Paulo cita na carta aos Coríntios, que ele diz que a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Por favor, é aí onde muita gente acha que a igreja será arrebatada no tempo das 7 trombetas. Esqueça isso, nada tem a ver. Essas trombetas aqui é outra coisa, são trombetas de juízo. Nada tem a ver. As trombetas que Paulo está falando são outras. Nós somos trombeta, tocar e a buzina em Sião. Eu estou tocando uma trombeta agora.
Então, quando soar a última trombeta, nós subiremos. Quando o último crente falar e a última igreja, a última ovelha se converter, então soou a última trombeta. Essa trombeta última também corresponde ao anjo que vai tocar o arcanjo. Ele diz que o Senhor descerá com alarido, não é assim? Voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Então essa é a trombeta de Deus para a igreja. Nada tem a ver com as 7, é com a. Quer dizer, não diz a 7ª trombeta, não, com a trombeta de Deus. É uma trombeta especial que é a última a ser tocada para a igreja. É outro assunto totalmente paralelo àquilo que está aqui. Aí, quando essa igreja subir desse lugar, esses juízos todos comerão a se cumprir. Todos eles entrarão agora numa série, um atrás do outro, que não dá para separar. Eu não sei se você talvez já não percebeu, mas você já viu que ninguém morre mais de dengue, ninguém morre mais de zika vírus, ninguém morre mais de câncer, ninguém morre mais de qualquer uma outra enfermidade, mas elas estão acometendo, elas estão matando. É que tem uma em foco agora. Assim também, esses juízos serão tão fortes que enquanto um está em foco, os demais as pessoas até esquecem. Aqui terão coisas acontecendo, por exemplo, um terremoto vai danificar muitas casas, carnificina vai ter, mas tem outra coisa com foco maior que as pessoas nem conseguem pensar na menor. É como se uma ferida pequena não faz diferença para quem já tem uma muito maior. Isso é o que está para acontecer. Fiquemos atentos, porque não sabemos a que horas há de vir o Filho do Homem. Ele diz: eis que eu venho como um ladrão de noite. Ele virá numa hora que ninguém espera. Ele virá no momento em que estão dizendo a paz e segurança. Ele virá no momento em que o mundo parece estar em paz, que o mundo parece estar bem. E se você analisar, for no supermercado hoje, o povo está comprando e vendendo. Jesus disse que, olha, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. O povo voltou, está tudo normal já, praticamente. Eles estão de máscaras para tudo quanto é lugar, porque máscara hoje não é mais problema. Pandemia já quase não é mais problema. Todos estão dando a volta por cima. Existe medo, mas é uma pequena quantidade. E outra coisa, a quantidade de infectados é muito pequena ainda. Muito pequena. Será que já atingimos 3 milhões de infectados num país onde temos 217 milhões? Então imagine, a quantidade ainda é muito pequena. O que está acontecendo agora é muito simples. A letalidade do vírus nem compara. Se infectado tiver 3 milhões, tiver morrido aí 70 mil pessoas, olha a quantidade insignificante. Mas o que está para vir não dá para comparar com o que estamos atravessando. Se você estiver assustado, amedrontado, preocupado com as enfermidades atuais, com os problemas atuais, eu sugiro que você comece a se preocupar com o que está para acontecer, com o que está para vir, que vai pegar de surpresa como um laço, diz a palavra de Deus. Deus tem me levantado para dizer isso a você. Infelizmente hoje, o que se fala é: venha para a igreja, começamos a atender, traga o seu dízimo, traga, não é? Infelizmente a gente escuta muito isso hoje. Eu digo para você, vá para a igreja, leve seus dízimos e oferta, mas não vá correndo apenas para levar dízimos e oferta, pelo amor de Deus, porque dízimo não tem valor nenhum para Deus se você não o der pela fé. Não tem valor nenhum, não vai te enriquecer, esqueça o toma lá da cá. Eu vou dar dízimo para Deus repreender o devorador. Isso não existe, pelo amor de Deus. Aquilo é dito para Israel, que vivia sendo devorado. Você não vive sendo devorado, você é filho de Deus. Ele já prometeu que Ele cuida das aves do céu, que Ele cuida dos lírios do campo, que Ele cuida muito mais de você. Você não dá dízimo para repreender devorador. Você dá dízimo em louvor ao Deus Todo-Poderoso. Você dá dízimo para honrar o Senhor com as tuas fazendas e as primícias de toda a tua renda. Você não precisa desse corre, toma lá da cá, não. Mas eu digo para você, corra para os pés do Senhor. Voltando da igreja,
dobre o seu joelho, como disse Jesus, feche a porta do seu quarto e clame ao Senhor, adore ao Senhor, peça perdão das suas falhas, converta-se ao Senhor. É isso que Deus quer de você. Não é correr para dar disco, correr para fazer campanha, correr. Não, a salvação hoje é tremenda. Eu louvo a Deus que Ele está entrando nas casas sem precisar você ir na igreja. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não vá nas igrejas. Pelo amor de Deus, vá para a igreja. Não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos. Vá para a igreja. Mas não é lá que você vai se salvar. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Se lance nos pés do Senhor, pelo amor de Deus. Enquanto é tempo, ouça a voz do Senhor chamando você. Converta-se dos maus caminhos. Perdoe aqueles que lhe machucam, para que seja chamado filho do vosso Pai que está no céu. Ore pelos seus inimigos. Converta o seu coração. Tenha nojo do pecado. Afaste-se da iniquidade. E comece a se lavar no sangue de Jesus constantemente. Não é só na igreja que Ele está, não. Dentro da sua casa Ele está. Jesus está fazendo algo tremendo. Está curando o crente dentro de casa. Está abençoando dentro de casa. Ele não sai nem de casa. Bem dissereis que eu estou à porta e bato. Está se cumprindo ao pé da letra. Ele está entrando na tua casa hoje. Daqui a pouco estou orando por você. Ele vai entrar aí, vai trabalhar dentro da tua casa. É normal hoje. Então fique atento, pelo amor de Deus. O Senhor pode vir agora e você pode estar dentro da sua casa, pode ter ido em igreja, pode ter levado dízimo, levado oferta, feito campanha e ficar dentro da sua casa. Então o problema hoje é pessoal, pelo amor de Deus, é particular. A salvação é individual. Guarda o que tu tens, não o que a igreja tem. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.